Quem é que gosta de ver a sua scooter toda arranhada, toda suja, com aquela aparência de moto velha? Acredito que ninguém gosta. E como que nós podemos fazer para evitar, essa facilidade muito grande da carenagem da moto arranhar, deixar a moto mais bonita e até mesmo criar um sistema aí na carenagem da moto para a sujeira ter dificuldade de aderir? É isso mesmo, dá para fazer isso. Dá para fazer uma proteção dos plásticos aí da sua scooter. Tá? Eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu explico todas as técnicas para você lavar a moto em casa, gastando pouco, sem dor de cabeça e do jeito correto para não estragar as carenagens da moto. E agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a proteção dos plásticos aí da sua scooter. Tanto vitrificação de plástico injetado, tanto vitrificação de plásticos pintados, passar cera em alguns pontos que às vezes não é interessante fazer uma vitrificação, ceras líquidas, ceras em pastas, ou seja, tudo que é possível de você aplicar em termos de produto para embelezamento e proteção da sua scooter, eu vou passar para vocês nesse vídeo. Produtos, como eu já disse, que eu testei e testo, utilizo há vários anos, Todos os produtos que eu vou apresentar nesse vídeo, vocês vão ver que estão lá com a embalagem velhinha e tal. Não é produto que eu comprei para fazer vídeo, é produto que eu uso, que eu já testei. Os que eu testei e não gostei, eu não apresento em vídeo. Eu só mostro para vocês o que realmente eu já testei e o que eu utilizo. E é exatamente isso que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo aqui nessa PCX 2023. Como você, na sua casa, sem manjar nada de estética e de moto, consegue proteger as carenagens da sua scooter. Mas antes disso, já sabe, Dá uma moralzinha pro Moto Filé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários. Recomendo demais, depois que você assistir esse vídeo, dar uma olhadinha. Primeiro link, é um link do Linktree. Nesse link, quando você clica, ele abre uma série de outros links dos produtos que fizeram sucesso aqui no canal Moto Filé. Por exemplo, nesse vídeo eu vou mostrar um monte de produto, um monte de cera, buchas, panos. Então, esses produtos que eu vou demonstrar nesse vídeo, ele vai estar na descrição do vídeo e vai estar no Linktree. Só que a descrição do vídeo ela vai ficar lá para sempre e o Linktree eu vou atualizando toda semana. Então, eu vou encontrando anúncios mais baratos, vendedores mais confiáveis, eu vou atualizando. Segundo link é um link de promoções que eu criei aí. É só você clicar nesse link e você vai entrar num grupo do WhatsApp e toda semana, todos os dias eu posto uma série de promoções aí para quem está dentro do grupo. Terceiro link é o link de um curso que eu desenvolvi com o meu irmão do canal Posso Ver com a Mão, um conteúdo bem interessante. Nesse linkzinho tem um vídeo que explica do que se trata. Eu recomendo, depois que você assistir esse vídeo, assistir o vídeo lá do curso para vocês entenderem, beleza? Mas é isso daí. Nesse vídeo, o que eu vou fazer? No primeiro momento, nós vamos lá para a bancada. Eu vou mostrar alguns produtos, vou explicar o funcionamento, qual que é a ideia de tal cera, de tal vitrificador, de tal silicone. Vou explicar os produtos, o tipo de pano, o tipo de espuma que eu vou usar aqui nesse vídeo. E na sequência, nós vamos lá para o pátio externo, onde eu vou realmente aplicar o produto na moto, mostrar para vocês como é que faz a aplicação. Então, um vídeo bem top, bem completo. Tenho certeza que depois desse vídeo a sua scooter vai ficar zero demais. Bora para a bancada. E seguindo aqui na bancada, apresentando para vocês os produtos que eu vou testar nesse vídeo, que são produtos interessantes para vocês terem aí na casa de vocês, para fazer a proteção dos plásticos e até metais aí da sua scooter. Leandro, eu preciso ter todos esses produtos? Não, eu vou demonstrar um por um, depois de que a gente sair aqui da bancada lá no pátio externo, eu vou demonstrar a aplicação de um por um e de repente vocês podem fazer a escolha de vocês. O ideal, é claro, é ter todos os produtos. Lembrando que a minha ideia, vejam bem, vocês estão vendo aquele produtinho com a carinha já feia, cansada, a embalagem toda detonada. Por quê? Não são produtos que eu comprei na internet para fazer vídeo. São produtos que eu uso mesmo nas minhas motocicletas, entendeu? Produto que eu uso toda vez que eu vou fazer uma limpeza, uma proteção, eu aplico esses produtos. Na prática, o que quer dizer? Que eu já testei muita coisa e muita coisa eu simplesmente joguei fora. Então eu estou mostrando aqui para vocês o filé
da história e os produtos que, na minha opinião, se aplicam melhor para as scooters aí, tá? Então a primeira coisa, lembrando que esse vídeo é um vídeo de proteção, não é um vídeo de limpeza, mas é bem interessante vocês terem aí na mão de vocês, tá? Antes de começar o serviço, a aplicação, é bem interessante vocês terem um APC, né? Nesse caso aqui é o da Vonix, né? Um APC Sintra da Vonix, tá? Ele já vem, você encontra ele nessa embalagem que já vem diluído, pronto para uso, ou você encontra embalagens de 1 litro que ele deve ser diluído conforme o grau de sujeira. Aí eu recomendo vocês lerem aqui o manual de instrução, né, para avaliar a sujeira da moto de vocês e fazerem a diluição. Se comprar nesse frasquinho, ele já é pronto para uso. Mas o que é um APC? Um APC ele é um limpador multiuso, né? Você vai lá, se de repente você vai fazer um detalhamento, mexer com uma cera, fazer uma vitrificação, você encontrou uma sujeirinha, de repente você vai lá, você borrifa o APC, esfrega com um pincelzinho qualquer, preferencialmente um pincel de detalhamento, tá? Que no caso pode ser um pincel desse daqui, ó, tá? Você esfrega e depois você seca com um pano e beleza, você remove a sujeira praticamente a seco, utilizando aí um APC da Vonix. Pode ser qualquer outro tipo de APC, eu sempre utilizo o da Vonix, né, que de todos que eu testei é o que melhor funciona, certo? Partindo aí para a questão de vitrificação, tá? Eu não vou aprofundar agora porque eu vou mostrar para vocês na prática. Sempre que a gente for falar de vitrificação, nós temos que falar de peças extremamente limpas, tá? E se for peças pintadas, peças de preferência já polidas, sem muito detalhe. Depois que a gente faz a limpeza, é imprescindível a gente utilizar o Revelax, que é um revelador de hologramas, tá? Ele simplesmente vai tirar qualquer vestígio de produto químico para o vitrificador realmente ancorar na peça. Isso aqui é um vitrificador de plástico que a gente vai aplicar em plásticos injetados, e esse daqui é um V-Paint que a gente consegue vitrificar a pintura da moto. Eu vou explicar na prática para vocês depois na PCX, certo? Então, parte de limpeza são esses dois caras aqui, certo? Sintra e Revelax. Parte de vitrificação são esses dois carinhas aqui. Agora, ainda na parte de limpeza, de repente alguma sujeira que envolve óleo, graxa, a gente consegue tirar com WD-40. Se tiver alguma sujeira dessa na moto, eu vou mostrar para vocês. O WD-40 ele não vai funcionar, como o tema do vídeo é proteção, ele não vai funcionar só como um desengraxante, mas em algumas pontas de cabo, alguns locais que pode ocorrer corrosão, umidade, a gente vai aplicar o WD-40 para proteção, certo? Então, interessante o WD também. Agora a questão das ceras, tá? Eu separei essas ceras mais antiguinhas, né, mais velhinhas ali, que são ceras que eu não utilizo tanto, eu utilizo elas mais para fazer uma limpeza. Então, por exemplo, a Grampix, às vezes tem alguma sujeira que realmente ancorou na tinta, às vezes eu uso essa cera para fazer a limpeza, né? Então eu utilizo ela como uma cera limpadora. Assim como se for uma sujeira mais grave, eu posso utilizar até uma massa de polir, só que a massa de polir acaba arranhando a pintura, depois eu tenho que fazer o acabamento com a Grampix, tá? Se tiver alguma situação na PCX eu vou mostrar para vocês na prática. E um polidor de metais e alumínio, né? Às vezes algum ponto de ferrugem num guidão cromado, alguma peça de metal, a gente pode utilizar um polidor de metais. E a cereja do bolo, né? Um produto que eu gosto muito, são as ceras, né? Às vezes a pessoa tem dúvida, queria encerar a minha moto, deixar ela mais bonita e tal. Cara, não existe, na minha opinião, cera melhor. Veja que é realmente cera que eu utilizo, tá? Cera aqui que eu utilizo mesmo, certo? Não existe cera melhor do que essa cera blend da Vonix, tá? É uma cera de carnaúba paste wash. Existem algumas versões dessa cera que a gente aplica, né? A ceramic e carnaúba paste wash, certo? Então isso aqui é uma cera que ela vai dar um embelezamento e sobretudo uma proteção aí para sua moto, uma proteção de até 1 ano. E qual que é a vantagem dessa cera? Além de ele dar aquele aspecto na carenagem da moto, como se a moto tivesse sido polida, ela dá uma proteção de até 1 ano, dependendo da utilização até mais tempo. Uma proteção
contra manchas, contra aqueles arranhões superficiais e principalmente a própria sujeira, como ela tem uma repelência muito forte com relação à água, a própria sujeira vai ter dificuldade de ancorar na tinta. O que significa isso? Que da próxima vez que você for lavar, a sujeira vai desprender com maior facilidade. Tá? Então isso aqui é uma cera em pasta, você não precisa colocar fita crepe onde tiver borracha, porque ela não vai manchar, igual por exemplo a Grampix costuma manchar, ela não mancha. Né? A gente vai mostrar para vocês a aplicação em vídeo. Isso aqui você aplica uma vez só, ela vai durar no mínimo 1 ano. Certo? E outra cera, né, que é a mesmo produto, só que numa versão líquida, né, numa versão spray, tá? É a cera Blend Carnaúba Silica Spray Wash. Essa cera, ela é bem interessante a gente utilizar quando eu costumo utilizar ela, não precisa ser necessariamente assim, mas eu costumo utilizar ela no processo de secagem da moto. Assim que eu acabo de lavar, a moto ainda está meio úmida, eu passo aquela primeira camada de pano e na segunda eu borrifo essa cera e passo um pano novamente. Então ela vai fazendo uma espécie de manutenção nessa cera aqui. Então é bem interessante, tá? Eu deixei essa toque final, ela faz basicamente o mesmo efeito aqui dessa cera Blend, tá? Só que essa aqui ela é bem interessante realmente você aplicar ainda com o carro úmido. Vamos fazer um teste nela também, ela vai dar uma proteção. A ideia, né, dessa cera Blend, por exemplo, é fazer uma manutenção dessa, mas não necessariamente ela precisa ser uma manutenção. Só o fato de você aplicar, ela vai realmente criar uma película em cima aí da pintura da sua moto, só que ela não vai ter a durabilidade que tem uma cera em pasta. Né? A desvantagem é essa, ela vai ser bem mais fácil de aplicar, bem mais simples de aplicar, porém ela não vai ter a durabilidade que essa cera tem. Como a scooter ela é bem pequenininha, né? Os plásticos são grandes, eu observo aqui no caso da PCX que ela não tem tanto vinco, né? Então às vezes é interessante aplicar essa daqui e depois ter a outra só para fazer a manutenção. E como sempre, um bom pano de microfibra para fazer a retirada do produto, a finalização do produto, visto que essas ceras elas são aplicadas com boina, todos os vitrificadores são aplicados também. Tem os aplicadores específicos, mas a retirada é sempre feita através de um pano de microfibra de boa qualidade. Beleza? Agora vamos lá para o pátio fazer a aplicação de algum desses produtos, ou quem sabe se a gente encontrar situações aí na moto de todos os produtos na prática. Bora. Então, seguindo aqui a aplicação, né, dos produtos para proteção da sua scooter, eu vou começar pela vitrificação de plásticos com o V-Plastic. Né? Tudo que for plástico injetado, aquele plástico sem pintura, né? Aquele plástico cru mesmo, você pode vitrificar com o V-Plastic, certo? Vou fazer num primeiro momento a aplicação ali no retrovisor. Ele vem com essa espuminha para você aplicar. Como é que funciona a aplicação? Eu gotejo o produto aqui, passo na superfície do retrovisor, deixo o produto curar por mais ou menos aí umas 3, 4 horas, só depois disso eu posso andar com a moto. E a cura total é em até 72 horas. Então, enquanto isso, você não pode lavar, tomar chuva com a moto, mas já dá para rodar com a moto depois de 4 horas. Tá? Então, essa aqui é uma proteção que vai durar aí, em média, uns 2 anos na motocicleta. Dependendo da intensidade do produto, da quantidade do produto que você passar, ele vai dar um efeito como se você tivesse passado um silicone. Se você passar muito, ele vai dar um efeito de silicone, e se você passar um pouquinho menos, ele vai dar um efeito assim de um plástico novo, como se tivesse acabado de sair da loja. E o que é mais interessante, você pode lavar a moto, você pode passar aquela na terra, tomar chuva, fazer o que você quiser. Toda vez que você lavar, a peça que você vitrificou, ela vai estar num estado como se você tivesse acabado de aplicar esse produto. O negócio é muito top. Eu vou fazer a aplicação no retrovisor dessa moto para vocês verem na prática aí como que é. Então tá aqui, ó, o retrovisor. Lembrando que todo o procedimento que eu vou fazer nessa motocicleta, a moto tem que estar limpa, lavada, sem vestígio de nada, beleza? Senão o produto não vai funcionar, não vai ancorar corretamente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou borrifar aqui o Revelax, certo? Para ele tirar qualquer mancha de óleo, essas coisas. Esse Revelax nada mais é do que uma espécie de um álcool isopropílico, ó.
tá? E venho secando com um pano de microfibra também, tá? Para tirar vestígio de cera, de silicone, qualquer outro tipo de sujeira que tenha aí no retrovisor da moto, tá? Agora venho com a aplicação do produto, certo? Vejam que um bom vitrificador, ele forma essas estruturas aqui, ó, de cristais, tá vendo? De vidro mesmo. Por isso que chama vitrificador, ó, tá vendo? Aqui a borda toda cheia de cristais, certo? Então é só eu removo o excesso, né, para não ir sujeira na espuma, e aplico o produto, ó. Algumas gotinhas. Isso aqui é um frasquinho de 20 ml, mas dura demais, demais. E venho aplicando em toda a superfície plástica, ó. É isso, bem simplesinho, tá aplicado, ele vai dar um efeito aí de silicone. Depois que ele secar, ele vai reduzir um pouco esse brilho, mas ele vai continuar com esse aspecto assim de peça nova, tá? Olha a diferença do outro lado. Então tudo que for peça plástica injetada, ele vai dar esse efeito aí. Você pode passar ele nessas carenagens aqui, ó, do túnel central, certo? Sai aplicando aí onde você quiser, né, mano? Então, vou fazer um exemplo só aqui nessa tampa aqui, que tá mais clara, ó. Deixa eu aplicar mais produto. Tá vendo? Olha a diferença de um para o outro. Ele dá um aspecto de uma peça nova. Então, só para vocês notarem a diferença, aqui no retrovisor eu passei numa quantidade maior para dar um efeito realmente aí de silicone, e aqui nessa peça eu passei uma quantidade menor de produto para ele dar um efeito realmente de um plástico novo e original, certo? Então basicamente ele faz um efeito aí de um silicone, né, com menor intensidade, um tom meio acetinado, que vai durar 2 anos aí na sua moto. Sem contar que vai deixar ela mais resistente a riscos. E o que mais interessante desse vitrificador de plástico é que se a carenagem já estiver toda esbranquiçada, sabe aquele efeito de carenagem velha, ele vai restaurar e vai deixar desse jeitinho aí, ó. Então fica muito top. E agora seguindo aí, né, na vitrificação das peças pintadas da motocicleta, né? Dei o exemplo, né, do V-Plastic para você utilizar em plástico cru mesmo, né, como retrovisor, carenagem que não tem pintura. Agora o V-Paint nós vamos utilizar nesse tipo de peça. Pode até ser peça plástica, mas peça que foi pintada. E ele vai servir tanto para peças com verniz brilho, igual esse daqui, quanto peças para verniz fosco, né? Então fica bem interessante, né? Aqui no caso esse protetor é uma pintura de plástico e verniz fosco, certo? E aqui a aplicação é basicamente no mesmo formato da outra, né? Com a diferença que ele vem com esse paninho e com um taquinho, tá? Então eu vou mostrar para vocês como vai fazer a aplicação. Mesmo procedimento, vou aplicar o Revelax para tirar vestígio de cera, esse tipo de coisa, óleo, manchas, tá? E vou aplicar o produto. Vou aplicar em movimentos circulares, vou esperar o produto uns 5 minutos no máximo agir e depois venho retirando com esse pano de microfibra o excesso. No caso do V-Paint a gente tem que retirar o excesso do produto, ao contrário do V-Plastic, tá? O que essa vitrificação ela vai fazer? Ela vai fazer o papel de uma cera que vai durar aí uns 2 anos mais ou menos na sua motocicleta. Vai dificultar impregnar a sujeira, né? Então você vai fazer uma aplicação uma vez a cada 2 anos. Existem alguns produtos que eu vou deixar o nome aí escrito, que você pode fazer uma manutenção, e a principal característica do V-Plastic é isso, é fazer uma proteção de uma cera e uma grande repelência aí à água e à sujeira. Então vai facilitar e muito quando você for lavar novamente a sua scooter, beleza? Vamos aplicar aqui nesse pedacinho para vocês verem o procedimento. Então aqui eu enrolo o tecido nesse taquinho. Veja que ele é o mesmo esquema lá do V-Plastic, ele forma cristais de vidro. E aqui eu borrifo um pouquinho de produto no pano e vamos seguir com a aplicação na pintura, dessa vez com movimentos preferencialmente circulares, certo?
Vamos lá. Nota que ele vai ficando no visual. Eu estou gravando em 4K. Se você tiver uma boa definição aí, você vai enxergar todo o procedimento, tá? Ele fica com um efeito meio um tanto quanto oleoso aí na superfície, né, que é o produto agindo realmente no verniz, se fixando aí no verniz da pintura, tá? Vou fazer só um pedacinho para o vídeo não ficar extenso, tá? Então é isso. Fiz a aplicação aí, movimentos circulares, tá? Tá aí o produto, ó. Vou aguardar 5 minutinhos e venho fazendo a retirada. Pronto, a peça está vitrificada e protegida aí por 2 anos. Lembrando, pessoal, que antes de fazer a vitrificação, eu recomendo você verificar se a peça não tem nenhum tipo de detalhe, holograma, se a peça não está arranhada, riscada. Se tiver qualquer tipo de detalhe, o ideal é você corrigir antes de você aplicar o produto. Porque se tiver, por exemplo, um holograma ou um risco, depois que você vitrificar, esse defeito ele vai ficar destacado, né? Porque esse produto ele destaca tanto as qualidades quanto os defeitos aí da pintura, beleza? Então, passaram-se aí os 5 minutos, é só eu vir com pano de microfibra de boa qualidade, removendo o excesso dessa maneira e pronto, a peça está vitrificada. É lógico que se a peça é uma peça nova, igual essa daqui, ela vai dar o efeito como se tivesse sido feito um polimento, tá vendo? Olha como a peça fica bonita, certo? E um dos testes que você pode fazer, se a peça realmente está vitrificada e se você usou um bom vitrificador, é depois borrifar a água e você vai ver a repelência da água aí nas peças que você vitrificou, tá? Lembrando que depois de você fazer esse procedimento, é o mesmo esquema do V-plástico. Deixa a moto paradinha por pelo menos umas 4 horas e a cura final em até 72 horas aí, sem molhar, sem tomar chuva com a moto, beleza? Agora a aplicação de uma cera, né? A cera Blend, a cera em pasta da Vonix, uma cera de carnaúba, uma cera muito top. E também vai trazer uma longa proteção aí para a pintura do seu scooter, tá? Você aplica o produto aqui nessa boina, tá? Ele vai dar essa encebadinha aqui na ponta e você vem nas peças pintadas fazendo aí um movimento circular. Não precisa fazer esforço, certo? Só vem aqui assim. Note que ele vem dando uma encebada na pintura mesmo, né? Ela fica meio melada, né? Meio manchada. Rende muito também esse produto. Pode pegar nas partes de plástico assim, depois vocês vão ver que ela não mancha. Top. Evita, né? Mas pegando para vocês verem que é fácil de tirar depois. Aqui na lateral da PCX. Então é isso. Você veja que a aplicação é bem simples e rápida, né? Ela fica encebada assim. Vou esperar uns 10 minutinhos o produto agir e depois eu venho fazendo a retirada com o pano. Então passaram-se aí os 10, 15 minutinhos. Eu vou vir com um pano um pouquinho mais áspero para eu conseguir fazer a retirada do produto e depois eu venho com um pano mais delicado para fazer só um lustro, né? Para tirar o excesso. Veja aqui nas partes plásticas ele sai sem problemas, ó. Não mancha, ó. Onde tinha pego não manchou, tá? Então isso aqui é menos trabalho na aplicação. Tá? E agora eu venho com essa parte aqui mais delicada dessa microfibra aqui, ó, dando lustro.
pronta, tá? Uma peça que vai ficar extremamente protegida, vai ficar hidrorrepelente. A sujeira vai ter muita dificuldade de grudar aqui, ó. No toque você sente como ficou lisa a pintura, né? Não tem aquela aspereza, né? Ressalta muito o brilho da moto, ó. E proteção aqui por 2 anos, 1 ano, dependendo da utilização da moto, né? Proteção durante vários anos aí, durante muito tempo aí para pintura aí do seu scooter. E aí, para quem não gosta de muito trabalho, né, da esfregação, você pode utilizar essa daqui, né, que é uma cera líquida, mesma cera daquela lá, só que líquida. Então você é só borrifar assim, ó, na pintura da moto, até se pegar em banco, essas coisas, plástico, não tem problema. E daí você vem mais uma vez com o pano de microfibra, fazendo a secagem ao mesmo tempo fazendo o lustro aí dessa cera. Eu prefiro utilizar essa cera no processo de secagem da moto. A moto ainda úmida, eu aplico essa cera, né, e venho já secando a moto com essa cera, dá um acabamento bem legal. E ela pode ser utilizada também como uma manutenção da cera em pasta aí da Vonix Blend, tá? Então, mesmo procedimento, ela vai formar uma película protetora, né? Em toda a moto, pode até passar em cima dos plásticos assim, ó. Vai dar um acabamento legal, certo? Ó, pegou no banco, evita passar porque o banco vai ficar escorregadio, né? Mas é só para mostrar para vocês que ela, tá vendo? Ó, um detalhe dos arranhadinhos aqui, acho que a câmera pega. Vou passar só com o resquício que tá no tanque, ó. Ó, como ela já dá uma camuflada nisso, ó. Eu acho que ela não vai tirar, mas ela já dá uma camuflada, né? Então, meu sistema, tirei o excesso com a microfibra mais áspera, né, mais velhinha, e só dou o lustro com essa microfibra aqui de uma melhor qualidade. Às vezes vocês podem estar vendo o pano meio sujo e tal. O pano ele não está sujo, ele é manchado, né? Todos os panos foram limpos. Para cada produto eu estou trocando a toalha para não ter mistura de produtos, tá? Então essa daí é a aplicação da cera da Blend, né? Vonix Blend, a líquida, beleza? Então agora a cera Grampix, como eu disse, eu costumo utilizar ela para tirar riscos, certo? Tem um detalhezinho aqui, ó, na alça. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela, certo? A mesma coisa pode ser feita com a massa de polir, né? Só que a massa de polir ela vai ser um pouco mais abrasiva, né? Dependendo do risco, ele não vai sair, né? Dependendo do risco, ela vai melhorar. E assim vai. Aí é questão de ir fazendo o teste. Se você der sorte, vai melhorar, tá? Então apliquei aqui, vamos deixar ela agir um pouquinho. Tem um outro pontinho aqui que eu vi que tem bastante cutucado, provavelmente de calçado. Calçado cheio de areia, tá vendo? Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui, ó. Esse é ponto de risco, ó. Certo? Vamos ver, aplicar e vamos ver. Se for risco superficial ela sai, senão não sai. Se for muito profundo já tem que entrar com polimento. E às vezes realmente pintura. Olha a mágica aí. Olha a mágica. Só um pontinho aqui. Olha aqui, já são riscos mais profundos, ó. Tá vendo? Risco profundo.
Vou tentar dar uma melhorada, uma maquiada, mas esse daqui, ao contrário do lado de baixo, eu acredito que não vai ter muito sucesso não, mas vamos lá. Veja que eu passo só um pouquinho na ponta do pano, apoio com o dedo mesmo, a área é pequena. E aqui tem que esfregar e colocando força, não tem jeito. Então de repente você pode usar a Grampix para tirar esses riscos e depois fazer uma proteção com a Blend. Uma microfibra um pouquinho mais velha, mais áspera. É isso. Vai fazendo com calma, peça por peça. Você vê que aqui, nesse caso, aqui na parte de cima ele disfarçou bem. Na parte de baixo também disfarçou. Mas como o risco ele já passou do verniz, aqui realmente só uma repintura. Mas muitos riscos que estavam aqui no visual sumiu. O daqui de baixo eu consegui tirar todos. Não tem mais nada. Só um pontinho aqui ainda. Só ficou isso. Melhorou bem aqui. E vamos ver a alça lá. A alça também já era. Não tem mais vestígio de nada. Certo? Então é isso aí com a Grampix, né? Cera aí mais antiguinha do mercado. Bem interessante para tirar riscos superficiais. De repente aqui pode até utilizar a massa para polir. Só que como eu já estou sentindo na unha, aqui já chegou no plástico, realmente não tem muito o que fazer. Tá? Só dar uma melhorada mesmo com a Grampix. Esse polidor de metais, né, como a moto é muito nova, de repente poderia dar uma melhorada no guidão, mas o guidão tá novinho, né? No guidão, ponta de peso, nos manetes, né? Se tiver manchas, aqueles desbotados no manete, você pode usar um polidor de metais. É o mesmo procedimento que eu fiz com a Grampix. Passa uma pontinha no pano e vai esfregando, só que o polidor de metais você tem que esfregar bastante para você ter resultado, certo? E o último item da lista, né, o Restaurax da Vonix também. Esse daqui, ele é um restaurador de plásticos, né? Uma espécie de um silicone de plástico. Ele dura bastante tempo, mas longe de ter a durabilidade que vai ter aí uma vitrificação, certo? Vou aplicar nesse plástico aqui do motor para vocês verem aí como que ele fica. Então, vou aplicar aqui, certo? E vem aplicando aqui no plástico, ó. E você vê que ele vai dar um efeito realmente de silicone, né? Lembrando que os produtos da Vonix também uma coisa que é bem interessante é que eles têm um cheiro agradável, né? Tem um cheiro de uva, aqueles docinhos de uva. Vou aplicar todas essas partes plásticas aqui, eu não vou aplicar porque aqui eu vou fazer uma vitrificação também. Tá? Nessas paralamas traseiras fica melhor a vitrificação, certo? Mas é isso daí, tá? Todos os produtos testados, tá? Fazendo isso, pessoal, tá vendo aqui, ó, nessas partes aqui de pedaleira, você pode vir vitrificando. Toda essa parte de pintura você pode escolher entre vitrificação da pintura ou a cera, tá? Aí vocês vão escolhendo todos os pontos, tá? Até na roda da moto ali, que é tudo pintado, dá para vocês vitrificarem, certo? Essa parte da bolha funciona muito bem a cera V-Plastic, né? Porque ela vai se tornar um repelente de água, aqueles insetos que costumam grudar não vão grudar, tá? Toda essa parte da dianteira aqui, uma vitrificação de pintura vai bem, certo? E é isso daí. Aqui esses plásticos podem ser vitrificados também, do próprio protetor de escapamento, roda traseira. E aí vocês vão fazendo
aos poucos aí na moto de vocês, né? Porque como a scooter é uma moto pequenininha, dá pra você fazer de uma vez só ou ir programando. Falando, vou pegar um final de semana, vou vitrificar só o que é plástico, tá? Depois vou vitrificar só o que é pintura. Depois vou aplicar cera aonde dá para aplicar cera. E assim vai, certo? Com isso a moto vai ficar bem protegida, bem novinha aí. Beleza? Valeu e até a próxima.